Meus irmãos, na mensagem deste culto, nesta oportunidade, quero convidar os irmãos à leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 57 a 62, e que relata a experiência de um diálogo de Jesus com 3 rapazes. Depois desta leitura, vamos ouvir mais uma vez, vamos ouvir um dueto, Eliane e Edmilson, cantando Me Derramar. Enquanto isso, você vai preparando o seu coração para ouvir o que Deus tem a dizer a você nesta noite. O tema da mensagem é como Jesus deseja que o sigamos, inclusive nesta pandemia. Verso 57, acompanhe também aí na projeção que vamos apresentando. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar ou reclinar a cabeça. O outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclama o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Dizer-te preciso.
as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim, e ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso és, Senhor. Meus amados irmãos, na mensagem deste culto, quero meditar com os irmãos sobre o tema, como eu disse, como Jesus deseja que o sigamos. E agora com uma ênfase neste momento que a gente está vivendo de pandemia. E vou usar esses 3 diálogos que Jesus teve com esses 3 dos seus discípulos. Eram discípulos no sentido de seguidores de Jesus. Já conheciam a Jesus, já tinham uma experiência com Ele, e agora Jesus os convidava para que tivessem um compromisso maior. Talvez Jesus estivesse chamando eles para o exercício de um ministério, e Ele então deixou bem claro para esses discípulos como Ele espera que eles o seguissem. E o convite de Jesus não é um convite fácil de ser recebido. Jesus sempre procurou ser muito autêntico, muito transparente com os seus seguidores. O evangelho de Jesus não é um evangelho só de alívio, é um evangelho também de jugo. Não é só um evangelho de coroa, de glória, mas também de cruz. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, mas tomai sobre vós o meu jugo. Então há sempre um jugo, há sempre uma cruz, há sempre uma responsabilidade, e Jesus sempre deixou claro isto, para que as pessoas tivessem exatamente condições de tomar uma decisão muito segura, diferente muitas vezes de outros evangelhos que são pregados em que só maravilhas são apresentadas, mas não necessariamente o que representa seguir a Jesus. Então, na experiência destes homens, jovens homens, talvez nos seus 30 anos, Jesus vai nos ensinar 3 palavras que devemos levar em consideração, sempre nos lembrarmos, se o quisermos seguir como Ele gostaria que nós o seguíssemos. O primeiro texto, o primeiro diálogo que Jesus tem é com alguém que de alguma maneira espontaneamente se apresenta a Jesus. Então diz o texto que enquanto andavam pelo caminho, um homem disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Você imagina ouvir isto de alguém que espontaneamente fala: eu vou te seguir para onde quer que fores, porque de alguma maneira
ele estava sensibilizado, tocado pela presença de Jesus, ou pela palavra, ou pelos milagres, não sei exatamente. Eu ficaria profundamente tocado com este oferecimento, se algum dos membros dissesse: pastor, conte comigo em tudo que quiser, onde a igreja for, eu estarei junto. Mas parece que Jesus não entendeu bem, não entendeu da forma que eu entendi. E por que Jesus deu uma resposta tão difícil, parece que Jesus derramou um balde de água fria naquele rapaz. E ele disse: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Por que será que Jesus disse esta palavra? O que se passava no coração de Jesus para dizer aquilo? A chave é que Jesus não ouve tanto as palavras quanto ouve o coração. Jesus está mais preocupado em saber as intenções da nossa alma, do nosso coração, do que o que falamos, o que cantamos, o que pregamos. Podemos falar bonito, cantar bonitas canções, mas se elas não representarem exatamente a intenção e o compromisso da nossa vida com isto, não tem qualquer valor diante de Deus. Então, Jesus talvez tenha percebido alguma coisa neste rapaz, e na resposta de Jesus, a gente já de alguma maneira vai entendendo o que está acontecendo. Jesus disse: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa expressão, as raposas têm covis, dá aí uma sutileza política. Num texto posterior, Jesus vai chamar de Antipas, Herodes Antipas, de a raposa. Então, como se ali estivesse dizendo: as raposas ou os reis têm os seus palácios, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Qual é a intenção do seu coração ao dizer isto? Eu te seguirei para onde quer que fores. Talvez aquele rapaz estivesse meramente emocionado. Há muitas pessoas que emocionalmente tomam uma decisão ao lado de Jesus, mas não passa desse nível de emoção. Talvez aquele rapaz estivesse, digamos assim, com algum interesse pessoal, ou político, ou social. Ele via que Jesus estava ganhando importância, fama. Ele queria estar onde estava a multidão, como seguindo a tendência. Então, se a tendência agora é ser evangélico, eu vou ser evangélico. Se a tendência agora é ser seguir um determinado movimento, então eu vou seguir. Então aquele rapaz talvez estivesse nesse embalo aí de seguir a Jesus. Ou talvez ele imaginasse: Jesus vai ser um rei, e pelo que eu estou vendo, todo mundo aí se mobilizando, e eu então quero estar junto com ele. Quem sabe vou acompanhá-lo no seu reinado, vou ter um cargo no seu governo. Então esse rapaz imaginava então só coisas boas. É como muita gente hoje segue a Jesus com o objetivo de prosperar, segue a Jesus e o Evangelho com o objetivo de cura, com o objetivo de bens materiais. Então esse é um objetivo que não tem nada a ver com Cristo Jesus e com o seu Evangelho. Ainda que isto possa acontecer, mas não é por isso que Jesus espera que as pessoas o sigam. Se fosse assim, ele faria muitos milagres e gostaria que fosse mais divulgado isso, e ele ao contrário pedia que não divulgasse. Então, aquele rapaz estava como que envolvido com um espírito não adequado, imaginou Jesus, para aquele momento. E ele precisava então estar consciente da sua responsabilidade. Por isso que a primeira palavra que a gente tem que estar no nosso coração, se queremos seguir a Jesus, tem que seguir a Jesus conscientemente, consciente do preço a ser pago.
consciente da responsabilidade que estamos assumindo, consciente do nosso papel de cristão, consciente de que vamos sim ter bênçãos, salvação, vida eterna, a presença do Espírito Santo, a unção, mas vamos também ter cruz, vamos ter espinhos, vamos ter provações, vamos ter lutas, vamos ter um combate contra a carne, vamos ter um combate contra Satanás, vamos ter a luta contra o mundo. Então estas coisas precisam estar bem claras para aqueles que querem seguir a Jesus. Então, seguir a Jesus apenas por oba-oba não interessa ao Senhor. E Jesus disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem sossego. Essa expressão, reclinar a cabeça, pode ser interpretado como pobreza, que de fato Jesus não tinha nada. Depois que saiu da sua casa, tudo era emprestado, tudo era cedido, não tinha grandes recursos. Mas a ênfase não é essa, da pobreza, do tudo emprestado. A ênfase aqui é que eu não tenho sossego. É perseguição, é luta, é gente querendo me cercando e ameaças de morte. E também, Jesus já antevia a sua morte na cruz. Será que aquele rapaz estava consciente de que segui-lo para onde que Jesus fosse, representava que ele teria também que enfrentar a cruz? Ou pelo menos estar próximo da cruz com Jesus? Não, eu acho que não. Aquele rapaz não tinha esta consciência. E ele seguia Jesus, então, ou a partir daquele momento teve. Jesus não o iludiu. Jesus não criou falsas esperanças. Deu a ele a certeza de que ele vai ser abençoado, que ele vai ser usado, que ele vai ser ungido, que o Espírito Santo vai estar com ele, que a sua presença vai ser real na sua vida. Mas que ele precisava segui-lo conscientemente, sem estar iludido, como muitas pessoas seguem, e depois vem a crise, vem um problema, vem uma pandemia dessa, não tem estrutura. Ué, mas cadê Deus? Cadê as promessas? Cadê os milagres? E a gente então precisa, na nossa caminhada cristã, ter a nossa consciência cristã de que estamos seguindo a Jesus. E que essa nossa opção é uma opção consciente. Não importa se as coisas vão melhorar ou se não vão melhorar. Mas Jesus estará conosco e eu vou segui-lo em todas as circunstâncias. A segunda palavra que eu gostaria que os irmãos lembrassem no coração. Primeira é seguir a Jesus conscientemente. A segunda é seguir a Jesus incondicionalmente. Isto é, sem estabelecer condições. Vejam, por exemplo, o versículo de número 59. Jesus, o texto vai dizer: o outro disse, siga-me. Isto é, a outro disse. Então, desta vez, Jesus ofereceu-se. Agora, este Jesus convida. Mas o homem respondeu: Senhor. Ele não disse sim, não disse não, mas de alguma maneira sinalizou que sim. Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Eu, no lugar de Jesus, não teria nenhuma dificuldade com esse pedido. Tudo bem, você vai me seguir, mas você quer sepultar seu pai? Pode ir sepultar. E quando você então terminar de sepultar, certamente eu vou estar te aguardando. E você então poderá me seguir. Mas não foi este o entendimento de Jesus na palavra daquele rapaz. E como Jesus conhece o nosso coração, como Deus conhece o nosso coração, sabe que às vezes a gente tem algumas saídas, alguns subterfúgios para fugir do nosso compromisso com Deus. Então, Jesus lhe disse uma resposta um tanto quanto estranha: deixe que os mortos enterrem ou sepultem os seus próprios mortos. Tu, porém, vá e proclama o reino de Deus. Meus irmãos, Jesus será que não teve sentimento para aquele momento? É claro que teve.
Na cultura judaica, essa expressão, deixa eu sepultar meu pai, queria dizer que não necessariamente que o pai estivesse morto, mas que ele já fosse idoso e que aquele rapaz queria estar com o pai até que ele morresse. Se de fato o pai estivesse morto, ele nem estaria ali naquele momento, estaria cuidando, providenciando a questão do sepultamento. Mas o que ele estava dizendo assim, meu pai é idoso, eu vou ficar com ele, vou cuidar dele, vou sepultá-lo, vou cumprir os rituais, e depois, quem sabe, eu vou te seguir. O quem sabe aqui é por minha conta. Mas o que aquele rapaz estava dizendo, eu vou te seguir sim, mas dentro dos meus termos. Eu vou te seguir sim, mas de acordo com os meus interesses. Eu vou colocar os meus interesses em primeiro lugar. E ele colocou um compromisso social. Ele colocou uma responsabilidade que até é difícil de contestar. Ele estava, digamos assim, socialmente, politicamente correto nas suas desculpas. Mas ele estava, na verdade, protelando, postergando, procrastinando o seu compromisso com Jesus, com o Evangelho, com o reino de Deus. Isso não acontece só com as pessoas que não têm Cristo Jesus, os filhos de Deus também. Às vezes Deus está chamando para uma obra mais específica, para um envolvimento maior no reino de Deus, para um compromisso maior com a igreja de Cristo, mas estão sempre priorizando outras coisas, estão sempre fazendo coisas que acham que é mais importantes, e então vão como que levando a vida, adiando, poderiam ser crentes melhores, mas não são. Então, eles não estão sem estabelecer esta prioridade na vida deles, que é um compromisso realmente com Jesus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus disse, deixa os mortos cuidarem dos mortos. Que coisa, expressão tão estranha, né? Como é possível mortos cuidarem ou sepultarem mortos? Só analisando esse versículo no seu original, que a gente entende o que Jesus quer dizer, porque aquelas pessoas entenderam, porque no original, estas duas palavras mortas têm sentidos diferentes. No primeiro morto é o sentido de morto espiritualmente, deixa os mortos espiritualmente, sepultarem os seus mortos, e os segundos mortos tem o sentido de morto fisicamente, ou biologicamente que está se decompondo, digamos assim, perdeu a vida aquele corpo. Então, o que Jesus estava dizendo, olha, e ele deixou bem claro, tu porém, vai e proclame o reino, anuncie o reino. Esse tu porém é muito forte, o que ele está dizendo assim, você não é morto, você recebeu a vida, você é um discípulo de Deus, do Senhor, você é meu seguidor, você agora tem nova vida, você tem salvação, você tem vida eterna, você não é morto, você já foi transformado, você é diferente. Tu, porém, vai e proclame o reino, viva o reino. O que acontece hoje, meus irmãos, é que há muitas pessoas que estão mortas espiritualmente. Esse morto espiritualmente é aquele de Efésios, capítulo 2, verso 1. Vós estáveis mortos em vossas ofensas e pecados. Agora, este texto bíblico está dizendo que deixa esses mortos espiritualmente sepultarem os mortos. Nós estamos às vezes cuidando de tanta coisa neste mundo que não edifica, que não abençoa, que não traz não acrescenta nada à nossa vida. As pessoas que não têm Jesus, não têm o Evangelho, estão cuidando disso, mas eles são mortos espiritualmente, não têm ainda essa noção e cuidam disso. Eu fico pensando, o que será que os filhos de Deus estão fazendo nesta pandemia em suas casas? Será que estão gastando o seu tempo vendo coisas que não são convenientes,
novelas e programas que nada têm de valores cristãos? Será que esses nossos irmãos estão usando esse tempo para abrir sites não adequados, impróprios para os cristãos? Será que estão participando de bate-papos, de lives que falam valores que nada tem a ver com a sua fé cristã? Então, são nós que somos vivos cuidando de coisas mortas. E quando a gente cuida de coisas mortas, a gente fica infectado e acaba morrendo também. Então nós somos diferentes, irmãos e irmãs. Nós seguimos a Jesus e seguimos porque nós o amamos, e nós não estabelecemos condição, deixa primeiro, não, Jesus está me chamando, Jesus tem prioridade na minha vida, Jesus é o Senhor da minha vida, e eu vou, acima de tudo, antes de atender os interesses da minha carne, de Satanás e deste mundo, eu vou seguir firmemente os valores do Evangelho, os valores da minha fé. Então eu tenho este compromisso. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Meu lugar é um lugar de santidade, meu lugar é de lugar de consagração, e eu sigo ao meu Deus, ao meu Jesus, ao meu Deus, com todo o meu ser. E aí, a partir disso, vem uma terceira palavra, que representa o desejo de Jesus, para que nós o sigamos, e como devemos segui-lo, e isso está nesse diálogo, e a expressão é integralmente. Primeiro, Jesus quer que nós o sigamos conscientemente. Segundo, quer que nós o sigamos incondicionalmente. Mas em terceiro, quer que nós o sigamos integralmente. Veja o verso 61. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e me despedir da minha família, ou dos que estão em minha casa. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha, eu deixaria aquele rapaz ir para casa despedido da sua família. Eu acho que também Jesus deixaria, se esta realmente fosse a intenção do coração dele. Se por detrás disso não estivesse alguma coisa que estava oculto, que eu não perceberia, nenhum de nós, mas Jesus percebeu, porque ele sonda o coração. Deixa a despedida dos que estão em minha casa. Eu me lembro que quando Elias chamou Eliseu para segui-lo, para ser substituto como profeta, Eliseu disse essa mesma palavra: deixa eu despedir dos que estão em minha casa. E foi, vendeu os seus bois, e despediu da sua família, e seguiu Elias. Mas não era o caso aqui. O que Jesus percebeu é que aquele rapaz queria realmente seguir a Jesus, mas ele também gostava da vida dele. Ele queria ir, mas não queria tanto. Ele estava assim no meio do caminho. Tem muita gente que frequenta a nossa igreja, está no meio do caminho. Tem pessoas aqui que estão há 4 anos, 5 anos do tempo que eu estou aqui, só querendo e não querendo, querendo e não querendo, coração dividido. Os cristãos também, já são de Jesus, mas assim, tem um pezinho lá no mundo, na sua vidinha, e tem um pezinho na igreja, no reino de Deus. Coração dividido não dá. Então, aquele rapaz estava com o seu coração não completamente envolvido com o compromisso que ele estava querendo assumir. Eu te seguirei, mas deixa primeiro eu sepultar meu pai. Meu pai está velho, daqui uns anos ele vai morrer, e etc, etc. Então, fica pendente agora o meu oferecimento. E a gente não sabe a vida, como ela anda, e às vezes a gente perde oportunidades maravilhosas
porque a gente vai adiando o nosso compromisso com o Senhor. E aí Jesus vai responder para ele: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto, está em condições de estar no reino de Deus, de ser útil ao reino de Deus. Que Jesus está dizendo: você agora decidiu me seguir, pegou no arado, isso está bom, você se converteu, você agora está desejoso de fazer a vontade de Deus, mas agora você está olhando para trás, você está titubeando, você está meio lá, meio cá, e assim você não pode, você não é apto, não tem condições de usar você. Jesus não pode usar ninguém que está com o coração dividido, que ama dois mundos, que ama dois senhores. Jesus quer que você o ame, o sirva, o siga integralmente. E ele usou aquela figura muito conhecida do arar. E antigamente se arava com tração animal, o animal puxava o arado. E as pessoas tinham que apontar um lugar, assim, ficar olhando para um lugar e não tirar os olhos daquele sinal lá e seguir arando a terra, rasgando a terra, para depois jogar a semente. Se eles tirassem um olho daquele ponto de referência, ele poderia se perder e o arado ia começar a ficar torto. E se ficasse torto, ia prejudicar a plantação, ia desorganizar toda a colheita e todo o plantio. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, não pode voltar, não pode ficar com saudade da velha vida, não pode querer servir a Jesus no domingo e durante a semana servir a carne, ao mundo, a Satanás. Agora que a gente nem tem igreja, quer dizer, nem tem esse espaço, agora só nos resta levar o nosso arado, seguir o nosso arado mesmo nessas condições que a gente está vivendo. E aí que a gente precisa mesmo seguir a Jesus integralmente. Senão o traçado da nossa vida espiritual vai ficar ruim, não vai ficar bom. Seguir a Jesus integralmente e sem olhar para trás. Você se lembra? A mulher de Ló, Deus disse que ia destruir a cidade de Sodoma, cidade promíscua. O nome dela virou sinônimo de promiscuidade, uma sodomia. Lá estava Ló e sua família. Os anjos avisaram: saiam da cidade, eu vou destruir com fogo e enxofre. Mas o anjo disse em nome do Senhor: não olhe para trás quando vocês estiverem saindo. E aí então eles estavam saindo e ouvindo a destruição. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Por que será que olhou para trás? Será que de alguma maneira ela gostava daquela cidade, sentia falta daquela cidade? Ou apenas curiosidade? Não sei. Desobedeceu. E o povo de Israel, depois de um tempo de escravidão, de sofrimento no Egito, de humilhação, foi liberto. E quando começaram a passar problemas no Egito, começaram a dizer: ah, que saudade dos melões do Egito, das carnes do Egito. E só pensavam nestas coisas, não lembravam, não tinham saudade da escravidão, da humilhação, da vergonha. E a partir daquele momento em que eles estavam com o coração dividido, com murmurações, a caminhada no deserto foi muito mais difícil. Uma caminhada que poderia durar 2, 3 meses, durou 40 anos. Então, se a gente quer seguir a Jesus, se a gente quer ser crente mesmo, a gente deve ser crente integralmente, com todo o nosso ser, nosso corpo, nossa alma, nossos valores, nossa família. Ainda que a gente não possa, às vezes, ter a nossa família completa, mas que a nossa influência seja tão afirmativa, nosso Cristo seja tão integral, porque os nossos filhos, os nossos parentes, cônjuges,
vão ver se Jesus é alguém integral mesmo para a sua vida. Não necessariamente porque você vai todo domingo à igreja, mas porque você tem uma vida de compromisso com o Senhor, de falar palavras adequadas, de se relacionar com Deus de forma devocional e piedosa, de ter o temor do Senhor. E tudo o que fizer, nos negócios, na escola, no trabalho, na família, ser cristão integralmente. Então nós aprendemos como Jesus espera que o sigamos. Primeiro, Ele espera que nós o sigamos conscientemente, sabendo o preço a ser pago. A bênção sim também, da salvação, da vida eterna, mas que há um compromisso, uma cruz, um jugo, uma responsabilidade. Segundo, que a gente siga Jesus incondicionalmente. Nada de estabelecer os nossos termos, como vamos seguir, como queremos ser. A nossa classe de novos ali, às vezes eu digo, olha, a nossa igreja é assim, assim. Ah, não, eu não quero assim não, se quiser, eu só vou ser crente assim. Alguns já disseram assim, então é melhor não vir para a nossa igreja. Não pode estabelecer condições. Ou somos servos ou somos senhores. Nós somos servos, nós somos súditos. Nós somos barro na mão do oleiro. E em terceiro, nós devemos seguir Jesus integralmente, com todo o nosso ser, nossa vida, nossa alma. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que nesta pandemia que vivemos, esta pandemia possa ser um tempo de reavaliação de como estamos seguindo Jesus. Estamos seguindo conscientemente, estamos seguindo incondicionalmente, estamos seguindo integralmente? Se assim estamos, glórias sejam dadas ao nome do Senhor, e que o Senhor nos abençoe. Amém.